Olá, boa noite. 6 horas. Vamos falar hoje sobre TCC, dissertação e tese nota 10. Esse é o tema da live de hoje. Vamos falar sobre esses trabalhos de conclusão de curso que a gente tem que fazer quando está no final aí dessas etapas do nosso mundo acadêmico, né? Quando a gente está finalizando a graduação, tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. Algumas pessoas chamam de monografia. Quando a gente vai terminar o mestrado, tem que escrever uma dissertação. Quando vai terminar o doutorado, tem que escrever uma tese. Ou seja, o tempo todo a gente está sendo colocado aí à prova em relação à nossa capacidade, não só de fazer pesquisa, também quanto de escrever, especialmente de escrever, né? Porque existem algumas pessoas que têm a habilidade de fazer pesquisa, são bons pesquisadores, mas não conseguem transpor, né, a sua pesquisa para o trabalho escrito, né, para o produto final. Então a gente está sendo colocado aí à prova em relação a o quanto que a gente é pesquisador e o quanto que a gente sabe escrever aquilo que a gente pesquisou. Uma coisa é você saber fazer pesquisa, outra coisa é você saber colocar isso no papel. Então tem gente que sabe fazer pesquisa, tem gente que sabe colocar no papel. E para fazer, já começando o tema dessa live, você ter aí uma boa nota, uma nota 10 no teu trabalho final da graduação, do mestrado e do doutorado, é importante que você consiga desenvolver ao longo dessa tua trajetória essas duas habilidades, né? E mostrar elas para o teu avaliador, que você é um bom pesquisador e que você também sabe expor aquilo que você pesquisou por meio daquele instrumento. Por quê? Porque o TCC, que algumas pessoas chamam de monografia na graduação, a dissertação, que a gente chama no mestrado, e a tese, que a gente chama no doutorado, elas são esse instrumento que a gente tem que produzir e a gente vai ser avaliado por aquele instrumento, por aqueles papéis, né? Por aquele produto final. E ele tem que estar muito bem feito, senão a gente pode tirar notas baixas. Sempre a gente tem o quê? Duas fases. A fase do projeto, né? A fase da pesquisa mesmo, escrita, que a gente entrega. E depois é muito provável que a gente vá ter o momento de defesa, apresentação daquilo. Então, o trabalho, o produto lá, ele tem uma nota. A defesa tem outra nota, tá? Só que se você construir um bom trabalho escrito, a tua defesa pode até ser meio assim, meio ruinzinha, tá? Por quê? Porque você tem um produto que ele foi muito bem feito, muito bem construído. Então uma coisa acaba superando a outra. Por isso que acho que o grande desafio de você construir um trabalho final, nota 10, é você saber escrever, tá? E você saber escrever pressupõe que você tenha leitura, que você também saiba ler, que você tenha um repertório de artigos que você leu, de trabalhos relacionados àquele tema que você está escrevendo no seu trabalho de conclusão de curso. Então entenda, você não vai fazer um trabalho final do seu curso, nota 10, se você não tem leitura, se você não tem a prática de ler trabalhos que estejam relacionados com aquilo que você está pesquisando, que você desenvolveu no seu trabalho de conclusão de curso, tá? Então isso é muito importante, leitura. Você ampliar aí os horizontes, você pensar que você só vai conseguir escrever legal, discutir bem o seu trabalho, se você tem ali uma bagagem anterior, que é aquilo que você leu, aquilo que você produziu mentalmente, porque a gente produz mentalmente. Uma coisa é você antes do trabalho final, uma outra coisa é você depois do trabalho final. Por exemplo, eu era um José antes da minha dissertação de mestrado e eu fui um José, passei a ser um José depois que eu terminei meu mestrado. Então, antes eu era um José que não tinha tanta leitura, que tinha muita deficiência em relação a esboçar aquilo que eu queria, né? Tem muita gente que tem isso, que quando você senta, você sabe o que você quer dizer, mas você não consegue deixar isso claro no teu texto. E eu tinha essa dificuldade. Eu sabia muito bem o que tinha que ter ali, né, no trabalho escrito. Mas eu não sabia deixar isso claro. Eu acho que essa é uma dificuldade de muitos estudantes, desde a graduação até a pós-graduação, que é deixar claro no texto o que você quer realmente passar, né? E no teu trabalho de conclusão de curso, isso tem que ficar muito claro.
Então, eu não tive, né, TCC de graduação. Na época que eu formei, eu não fiz TCC, porque isso não era exigido, atualmente é exigido, mas na minha época não. Quando que eu vim fazer TCC? Eu vim fazer TCC quando eu fiz a minha primeira especialização. Então, na primeira especialização eu fiz TCC, né, que a gente chamava de monografia na época. Na segunda especialização também eu fiz, mas realmente eu só vim saber o peso de construir um trabalho de conclusão no mestrado, que aí eu fui construir a minha dissertação, né, que é o trabalho de conclusão do mestrado. Chama dissertação. Porque nas especializações existe meio que uma forma, é mais tranquilo, digamos assim, você construir a tua monografia da especialização. Não existe tanta cobrança assim. Creio eu que é mais ou menos como se fosse o TCC da graduação, né? Na graduação, você acaba tendo aí um pouco mais de flexibilidade por parte do professor da graduação, dos professores da graduação, porque, afinal de contas, é a tua primeira formação. Então, o TCC ele não tem um peso tão grande assim como, por exemplo, tem o peso da dissertação de um mestrado ou da tese de um doutorado, né? Que você sabe que quando você entra no mestrado e você entra no doutorado, você tem aquele objeto, aquele produto final, a dissertação e a tese, como realmente o mais importante. A gente entra no mestrado e no doutorado sabendo que vai ter que defender uma dissertação ou defender uma tese. E que é aquilo ali que vai fazer você aprovado ou não. Na graduação, né, quando a gente está na graduação, a gente tem que cursar várias disciplinas e no final a gente faz um TCC. Então, acaba que os pesos são divididos, né, na graduação e o TCC não tem um peso tão grande assim. Então, entende-se que o aluno da graduação vai construir pesquisas um pouco mais amplas, ele consegue ficar ainda no básico de uma revisão, às vezes, na revisão bibliográfica. Já no mestrado e no doutorado, não, você tem que ir além, tem que trazer elementos de originalidade para o teu trabalho final, tem que ter uma boa redação científica. Então, muda um pouquinho de exigência a cada nível, da graduação, passando pela especialização, mestrado e doutorado. No entanto, existem pontos que são incomuns desses trabalhos finais. Um deles é esse que eu estou colocando aqui para você, que é a boa redação do teu trabalho. Isso é fundamental. E você vai ter uma boa redação quando você tem leitura em relação àquele tema que você leu. Algumas pessoas pensam assim, eu preciso ler horrores, eu preciso passar o dia lendo, eu tenho que ler 300 mil artigos científicos. Não. Você tem que ser estrategista. Eu sempre falo aqui para você, o estudante inteligente é aquele que é estrategista, não é aquele que lê mais artigos, que devora centenas de livros ao mês, ao ano. Não, é aquele estudante que ele é estrategista. E você pensar estrategicamente, quando você está construindo o seu trabalho de conclusão, para saber o que você vai ler, é você saber o seguinte, o que eu tenho que fazer aqui? Quais são os objetivos do meu trabalho de conclusão de curso? Se isso não ficar claro para você, você já começa errando, porque você vai atirar para todos os lados. Então, quando você tem claro quais são os objetivos do teu trabalho de conclusão, você passa a definir melhor o que você tem que ler. Porque aí a tua leitura ela vai ser direcionada, não vai ser uma leitura que você vai sair por... hoje eu baixo um artigo da internet e vou ler. Hoje eu pego um livro que alguém me indicou e vou ler. E assim você vai empurrando, lendo uma coisa ali, lendo a outra lá e jogando o que eu chamo de barro na parede, né? Que é sair jogando, copiando e colando as coisas dentro do trabalho de conclusão. Se você faz isso, você está fazendo errado. E você passa a ter a probabilidade maior de não ter uma nota boa, de não tirar esse 10 aí no teu trabalho de conclusão de curso. Então, a leitura ela é direcionada e ela é baseada nos meus objetivos. Portanto, eu tenho que, a partir de agora, ter a clara noção de quais são os meus objetivos específicos. Porque aí sim eu vou saber o que eu tenho que ler. E eu não vou sair lendo tudo por aí. Eu vou ter uma leitura direcionada e a partir daí eu vou ter uma escrita também melhor. Por quê? Porque eu leio temas relacionados trabalhos relacionados ao meu tema e eu vou ver nesses trabalhos a forma de escrita desses trabalhos que eu estou lendo. Por quê? Porque existe uma forma de escrita, existe como se fosse uma fórmula. Existe, por exemplo, como que você inicia uma introdução, como que você discute um resultado que você tem no seu trabalho de conclusão,
quais são as palavras que você não pode usar, quais são as palavras que você tem que ter muito cuidado quando for utilizar. E a gente vai identificar isso quando a gente está lendo esses trabalhos relacionados à nossa temática, né? Por exemplo, todo trabalho ele tem lá a parte de introdução, tem a parte onde você trabalha os objetivos, onde você trabalha a metodologia, onde você vai apresentar seus resultados de discussão, onde você vai concluir. Então, como que eu vou escrever legal a minha introdução? Olhando para esses trabalhos aqui que eu li, e eu vejo que eles têm essa forma de escrever. Então, por exemplo, para introduzir um conteúdo, eu sei que esses trabalhos utilizam mais... É dessa forma, eles começam assim. Então, para fechar a ideia, eles fecham essa ideia utilizando esses articuladores, essas palavras, essas expressões. Ah, bacana, então eu vou fazer aqui um roteirinho de palavras e expressões. Eu falo sempre... Eu estava agora há pouco numa... Não sei nem se alguns dos meus alunos estão aqui. Eu estava agora há pouco numa mentoria de 2 horas e meia quase, com os meus alunos do curso do Método Passeio no Mestrado. E eu falei para eles, façam uma listinha de palavras e expressões que vocês têm que ter muito cuidado quando forem utilizar. Por quê? Porque vai deixar o texto ruim de ser lido e, obviamente, de ser entendido pelo teu avaliador. E é isso que eu sugiro aqui para vocês. Quando estiverem lendo os trabalhos que vocês têm que ler, trabalhos direcionados aos objetivos que vocês têm. Quando estiverem lendo, façam uma listinha de palavras e expressões que mais se repetem nesses textos e vejam quais dessas palavras e expressões vocês podem utilizar no trabalho de vocês. Isso vai melhorar a redação científica de vocês, tá? Existem, sim, palavras que são mais lá da introdução, outras que são mais da metodologia, outras que são mais da discussão. Então, você tem que pensar nisso. Um outro ponto também que vai ser fundamental para a tua nota 10 aí no teu trabalho de conclusão e que muitas pessoas acabam deixando de lado, não levam isso com muita importância, que é você olhar para a capa da coisa, para o formato, para a embalagem, né? Quando você olha, por exemplo, para um bombom de chocolate. Aquele que tem uma embalagem bonita, ele logo te atrai. Então você passa na frente da loja, olha para aquele bombom com aquela embalagem bonita, você tende a entrar lá, comprar e consumir. E você tem que olhar para a embalagem do teu trabalho, que é o quê? Que é a formatação do teu trabalho. Se tem uma coisa que deixa o trabalho muito pobre, por mais que lá dentro eu tenha uma boa redação, bons resultados, enfim, um trabalho de qualidade, é a capa, é a formatação. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Aí, algumas pessoas acabam desconsiderando isso, né? Desconsiderando a formatação, entregam de qualquer jeito, não tem esse cuidado na hora de entregar o trabalho. E acabam entregando ele completamente desformatado, e não só o quesito formatação, mas o que eu chamo também de padronização. Então, existe a formatação, por exemplo, as margens têm que ser assim, o espaçamento entre linhas tem que ser assado, um e-mail, enfim, né? Tem que ter o parágrafo. Isso é formatação, tá? Mas existe o que a gente chama de padronização, que é, por exemplo, qual é o sistema de normalização que foi utilizado para você? Ah, foi a ABNT, foi APA, foi Vancouver? Então, sigam uma padronização, né? Às vezes, a pessoa ela traz assim, existe uma coisa chamada seção. A introdução é uma seção, material e métodos é outra seção. E aí a pessoa, por exemplo, traz o nome introdução em caixa alta. Beleza, ela trouxe em caixa alta. Só que quando você vai lá na seção de resultados e discussão, o nome está em caixa baixa. Só que é tudo seção. Então, quando eu falo em padronização, é você seguir um padrão. Se você definiu que os nomes de seção vão vir em caixa alta, todos os nomes de seção, do início ao fim, vão ter que aparecer em caixa alta. E aí tem gente que deixa lá ali tudo bagunçado. Uma hora está em caixa alta, outra hora está em caixa baixa. O sistema de normalização não define isso, mas você escolhe. E aí isso fica feio, tá? Um errinho, né, uma falta, uma coisa que está fora do padrão pode até passar despercebido, mas quando você junta várias dessas coisas fora do padrão, não passa despercebido, especialmente para o avaliador que tem o olho clínico, né?
que ele já bate o olho ali numa vírgula que você deixou de colocar, num espaço que você deixou de dar. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? O cuidado final. Não adianta você ter feito uma excelente pesquisa, não adianta você ter chegado, sentado, escrito esse trabalho perfeitamente, que está muito legal, muito bacana. Se no final, né, ali nas vésperas de você entregar, aconteceu alguma coisa e você não entregou do jeito que deveria entregar, né, bem formatado, né, com tudo bonitinho do jeito que tem que ser, se você entregou dessa forma ruim. E aí isso pode te prejudicar. Às vezes isso acontece com a gente quando a gente deixa para cima da hora. E é muito comum o estudante deixar as coisas em cima para a hora. Eu lembro muito bem que quando eu fui qualificar no mestrado, eu deixei para cima da hora as últimas correções e para imprimir. E eu tinha horário. Eu sabia que eu tinha que chegar com esse meu documento da qualificação para eu entregar na secretaria até, no máximo, 11 horas da manhã. Deu 9 horas da manhã, eu estava imprimindo. Por quê? Porque eu passei a noite terminando de fazer uma coisa que eu deixei ali nas vésperas para fazer. E aí o cara terminou de imprimir, encadernou, eu peguei o negócio, saí correndo. Cheguei botando os bofs para fora, como a gente fala aqui, né? Cansado, suado. Entreguei lá na secretaria. Faltava pouquíssimos minutos para encerrar meu prazo de entrega do negócio. Qual foi o resultado disso? Na qualificação, pesquisa, ok. Redação, ok. Mas formatação, um monte de erro. Errinho aqui, errinho ali, errinho aqui, errinho ali. E assim, você pode perder ponto por conta disso, né? Porque nas bancas, né, os professores têm umas tabelas de pontuação. Cada professor recebe a sua, cada professor dá uma nota independente do outro. E sempre vai ter nessas fichas de avaliação o quesito obediência, norma, padronização, formatação, mais ou menos assim, isso depende muito de instituição. E aí você pode perder meio ponto, 1/10. E aí assim, se você quer tirar o teu 10, olhe com bastante cuidado também para a fase final desse teu produto aí, que é você lá no momento que você vai imprimir, que você vai encadernar e entregar. Que é exatamente a capa que eu falo, né? A embalagem, que você precisa ter muito cuidado com isso. Obediência também às normas. A gente tem ainda uma academia, eu falo academia é universidade, né? A gente tem ainda um mundo acadêmico que ele é bastante tradicional e alguns professores são muito criteriosos em relação à questão de normalização. Então tenha bastante cuidado. Alguns alunos sempre me perguntam assim, professor, qual é o gerenciador de referências que o senhor indica? Eu falo, olha, existem vários, inclusive se você for aqui no meu perfil, nas postagens, tem uma delas em que eu trago uma tabelazinha, um quadro, na verdade, um quadro onde tem vários gerenciadores. Alguns são pagos e outros são livres. Você tem acesso, você não paga nada. Mas eu sempre indico de todos esses que existem, que tem mais de 10, o Mendeley, tá? Porque foi o que eu já utilizei e é o único que eu posso falar. Então, esse eu recomendo. E assim, se você quiser utilizar gerenciador de referências, que ele vai gerenciar as referências, ele vai deixar o trabalho formatadozinho, você não vai se preocupar com isso, use, não tem problema nenhum. Você só tem que ter cuidado com uma coisa. Alguns gerenciadores de referência, eles podem não reconhecer todos os dados da obra que você insere, porque você insere lá, né, os arquivos dentro do gerenciador. E esses gerenciadores, eles vão automaticamente reconhecer todas as informações que a referência, que a citação precisa ter. E eles possuem já no sistema deles lá os sistemas de normalização mais utilizados no mundo, tá? A BNT, a APA, Vancouver e tudo mais. Então você seleciona qual é o sistema que você quer que ele gerencie dentro do teu produto, do teu trabalho, e ele vai fazer isso ali em alguns cliques, é muito fácil. Só que, exatamente por conta, assim, é máquina, toda máquina tem seus defeitos, por conta disso, algumas referências que a gente insere nesses gerenciadores, ele não reconhece alguns dados, aí você tem que inserir isso manualmente. E você acaba tendo, em alguns casos, o mesmo trabalho do que se fizesse isso manualmente.
Então, tem essa opção de você utilizar os gerenciadores ou você pode fazer isso também de forma artesanal, manualmente. Eu gosto de fazer artesanal porque eu já tenho a prática, eu já conheço as principais normas, então eu já faço assim. Mas tenha muito cuidado, tá? Se você tem preguiça de trabalhar com normas, utilize o gerenciador. Isso ele vai te auxiliar em muito e ele vai ser muito bom para você, tá? Isso vai fazer, por exemplo, com que você tenha menor probabilidade de ter problemas aí com essa questão de formatação e normalização do teu documento, do teu trabalho final. Então, essa é uma opção. Um outro ponto muito importante para que você tire aí a tua nota 10 do TCC, na dissertação, na tese, é você saber o que tem em cada uma das partes desse trabalho. O que tem na introdução? Eu sei que na introdução eu tenho que trabalhar o tema, eu sei que na introdução eu tenho que me colocar dentro do texto, né? Eu não posso só fazer da minha introdução um monte de copia e cola. E aí a gente vê isso em alguns trabalhos. Um monte de copia e cola, a gente não vê ali a mão da pessoa que está fazendo, né? Você não consegue enxergar aquela pessoa no texto. Por quê? Porque fica um monte de uma coxa de retalhos. Isso deixa o trabalho pobre e isso faz com que você tire uma nota mais baixa, obviamente, no final, quando você termina. O avaliador olha e diz assim, olha, eu não consegui. Se eu quisesse ler os trabalhos de fulano, ciclano e beltrano, eu tinha lido os trabalhos de fulano, ciclano e beltrano. Eu não precisaria pegar esse trabalho aqui de conclusão, né? Então tenha muito cuidado com isso. O outro ponto também do que tem que ter em cada uma dessas partes é você pensar, por exemplo, que a metodologia, que eu falo sempre que é o coração do trabalho. Se o teu trabalho final tem uma metodologia que é pobre, que você deixa de dizer ali como que a tua pesquisa foi feita, né? A gente está falando aqui não é de projeto, é de trabalho de conclusão. A pesquisa ela já foi feita. Então, nessa parte do trabalho, você vai dizer como que a pesquisa foi feita, como foi o passo a passo. E esse passo a passo tem que estar alinhado com os objetivos. Então, uma coisa vai depender sempre da outra. Antes de você fazer a pesquisa e também você construir o seu trabalho de conclusão, tua dissertação e tua tese, você teve o trabalho prévio de fazer um projeto de pesquisa. Fez o projeto para depois executar a pesquisa, para depois escrever o produto dessa pesquisa, que é o que você vai defender no final do teu curso. Então, se antes disso o teu projeto tinha falhas na metodologia e nos objetivos, você vai ter, querendo ou não, erros que não tem como você maquiar agora no trabalho final. Então, tirar uma nota de excelência, um 10, significa dizer o quê? Que você tem que ter muito cuidado com o teu projeto, digamos assim, com a tarefa de casa. A tua tarefa de casa foi fazer um projeto para depois fazer a pesquisa e depois escrever os resultados dela. Se desde a base tem erros, você vai ter erros no produto final que não podem ser maquiados, que infelizmente vão saltar ali aos olhos e você vai ter algum erro, você vai ter defeito, você vai ter problema na sua nota. Então o que acontece? Antes, se preocupe com a tarefa de casa, que é fazer um bom projeto, especialmente focar nos objetivos e na metodologia. Muita gente não entende. Professor, metodologia é muito difícil. Eu não sei o que é pesquisa quali, eu confundo com a pesquisa quant, eu não sei o que é o método X, o método Y e tudo mais. Mas lembra do que eu disse no início dessa live, que é uma das coisas que é primordial para um bom trabalho, é a leitura. E eu disse, foque quando você estiver lendo lá os trabalhos. A leitura está relacionada, você vai ler trabalhos relacionados aos seus objetivos. E aí você foca lá em expressões, monta uma listinha das palavras que são mais usuais nesses trabalhos que você leu. Também veja qual que é o padrão da metodologia desses trabalhos que você leu ou que você está lendo. Por quê? Porque você vai fazer uma modelagem, você vai meio que modelar dentro do teu trabalho também. E aí você tende a ter menos erros, obviamente. O ideal, se a gente for trabalhar no plano do ideal, é você estudar a metodologia científica, entender de fato o que é metodologia, quais são os métodos focados para os seus objetivos, as técnicas que você deve utilizar. Esse é o plano ideal. Só que a gente sabe que a gente não vive num plano ideal, a gente não vive num plano em que as pessoas deixam as coisas para a última hora. Só que você consegue
diminuir, né? Você consegue driblar essa sua falta de conhecimento metodológico se você faz isso. Se você monta um esquema do padrão de metodologia que é utilizado pelos trabalhos que você leu, que são os trabalhos relacionados ao tema dos teus objetivos específicos, principalmente. Então, você consegue fazer isso, tá? É uma estratégia que você pode utilizar. E aí, esse é o coração do teu trabalho. Uma coisa também que é fundamental ao longo do teu trabalho final é você trabalhar com referências que realmente vão ser referências. Porque tem coisas que não são referências. Não é porque foi publicado que é uma referência. Tem coisa que é referência do mal e tem coisa que é referência do bem, né? No mundo acadêmico, no mundo dos trabalhos publicados, existem as referências que é melhor elas não terem sido publicadas e muito menos elas terem sido citadas por você no seu trabalho, tá? Então tenha muito cuidado quem você vai citar, quais são as referências que você utiliza no teu trabalho final. Porque isso pode ser a seu favor ou pode ser contra você, tá? Então, é por isso que existe uma figura fundamental e que alguns alunos acabam não dando ouvidos, que é a figura do orientador. Quem que vai ser a pessoa mais adequada para te dizer se aquela referência é legal, se aquela referência não é, se você é um pesquisador iniciante? Um estudante que, enfim, eu tenho que fazer o TCC. Ou então um mestrando que não teve experiência de pesquisa na graduação, mas tem que fazer lá a pesquisa do mestrado. Seu orientador, ele é seu conselheiro. É ele que vai te dizer, olha, não é bom você trabalhar com isso, é bom você trabalhar com essas referências. E o que é referência do mal, né? Não é que é realmente do mal, mas é que, tipo assim, por exemplo, existem algumas referências que a gente chama de referências convencionais e referências não convencionais. As referências que a gente diz que são não convencionais são, por exemplo, anais de congresso, são trabalhos que foram publicados em manuais, tá? São essas referências que fogem, por exemplo, de livros, que a gente chama de livro-texto, são livros de referência e também artigos científicos, tá? Mas tem que ter cuidado com o livro. Não é qualquer livro que é uma referência convencional e que você pode utilizar. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo publica livro, tá muito fácil. São os livros texto, que são os livros de referência naquela área. Por exemplo, você que é da sua área sabe qual é um livro texto da sua área, né? Quais são? Aqueles que os professores tradicionalmente trabalham na graduação. E geralmente no TCC é que a gente utiliza mais o livro-texto, né? Já mestrado, dissertação em tese, a gente tende a diminuir os livros-textos que a gente cita. Por exemplo, na minha área, eu que sou biólogo, existem os livros, por exemplo, Odum, que é uma referência na ecologia, Pessoal da Saúde, Sobota, que é referência na anatomia, né? Enfim, existem referências que a gente sabe que são os clássicos. Esses a gente pode utilizar. Não é qualquer tipo de livro. E também os artigos científicos publicados em revistas de referência, revistas de qualidade. Porque também, atualmente, a gente tem várias revistas, existem revistas que não são, que são do mercado negro, né? Que elas não são tão legais assim. Então, procure não trabalhar com as referências publicadas em qualquer tipo de revista. Procure trabalhar com as referências que são revistas que são realmente conhecidas como boas revistas, que publicam bons trabalhos, né? E aí a figura do teu orientador, que é mais experiente, espera-se né, que essa figura aí ele vá trazer para você também ali essa orientação do que é realmente o bom livro, texto para se citar, quais são realmente as boas revistas que você tem que visitar e buscar os artigos dela, né? É ele, porque eu imagino, parto do princípio, do pressuposto de que você é um estudante iniciante e não tem muito conhecimento sobre isso, tá? Mas não trabalho, por exemplo, com TCC, tá? Ou trabalho também com anais de eventos.
Professor, então o TCC não serve para nada? Serve, o TCC ele é um material de conclusão do curso de graduação. E você pode, depois que terminou o TCC, publicar o TCC em forma de artigo científico numa revista, tá? Mas o TCC puro, né? Imagina, a pedra bruta. A pedra bruta é o teu TCC. O que é a pedra lapidada? O que é o anel de brilhante? O brilhante lapidado. Mas se você for na natureza, ele está todo bruto. Então, o TCC é a pedra bruta que depois que você publica numa revista, ele passa a se tornar lapidado. Então, você pode citar o trabalho que um dia foi TCC, mas agora ele está publicado numa revista em forma de artigo científico, tá? Mas não é ideal. Vamos falar de plano ideal. O plano ideal é você não trabalhar com outras referências que sejam TCCs ou que sejam anais de eventos científicos, tá? Porque entra aí no conjunto das referências não convencionais. Então, pensar nas referências também é um ponto muito importante para você construir um bom trabalho final, TCC, dissertação em tese, com nota máxima, com excelência, com 10, que é o que a gente tanto quer, né? Aprovado sem ressalvas, enfim, com unanimidade, depende muito da instituição, vai ter vários nomes, né? É isso, você pensar nesse sentido, nesses pontos. Leitura e escrita, referências, metodologia, objetivos, formatação e padronização. Anotou esses pontos? Leitura e escrita, referências, formatação, padronização, objetivos e metodologia. São os principais pontos que você tem que focar para ter o teu trabalho final bem construído e tendendo aí a tirar a tua nota máxima com excelência. Eu vou falar ainda um pouco mais, mas eu vou logo responder as perguntas que vocês que estão subindo aqui, antes que a gente chegue aqui já próximo das 7 e aí fique ruim de eu responder, tá? Vamos ver que vocês colocaram algumas coisas. Bacana, estou vendo que vocês estão compartilhando aí com o pessoal, muita gente chegando. Mariana está aí. Como identifico palavras que são interessantes de se utilizar ou não? Bom, existe, por exemplo, algumas palavras como... Toda vez que você vai finalizar uma frase, um parágrafo, ou que você vai finalizar uma sessão, você pode finalizar com nesse sentido. Então, nesse sentido, você está dando a ideia de que você está finalizando ali alguma coisa, tá? Então, nesse sentido, portanto, entretanto, você tem que ter cuidado também com e ou, tá? Muito cuidado, porque a gente tende, na escrita, utilizar muito e ou um em uma. Então, e ou um em uma são palavras, e eu vou já falar de algumas expressões que a gente tem que ter cuidado, porque a gente tende a utilizar muito no texto e deixa o texto um texto travado, que fica ruim de ler e de entender, tá? Então, anote aí os artigos e expressões que você não pode utilizar. E ou um em uma. Muito cuidado com suma. Tem gente que gosta de botar de suma importância. Muito cuidado com esse de suma importância, tá bom? Muito cuidado também com extremamente, tá? Essas palavras que trazem a ideia de grandeza, maioria, extremamente. Né? Quando você quer impactar no texto, você acaba impactando de forma negativa. Então tem que ter muito cuidado com essas expressões. A gente só utiliza quando elas fazem sentido. Isso depende do contexto. Bom, professor, essa mesma questão da padronização se aplica ao fato das citações em nota de rodapé ou corpo do texto? Sim, existe regra para isso. E aí, se você trabalha com a ABNT, existe a norma 10.520, que é a norma de citação, que trata tanto de citação quanto de nota de rodapé. Aí você tem que dar uma lidinha e obedecer à risca essa norma, tá? Professor, dá uma aula sobre referências. Vamos anotar essa sugestão. Quem sabe semana que vem, tá? Quantas páginas, mais ou menos, do currículo Lattes poderia começar a causar uma boa impressão? Isso tendo que um aluno de graduação pode ter feito.
Isso é muito relativo, tá? Gente, assim, tomem. Vamos trazer uma coisa para vocês. É, a gente tende a se preocupar muito com páginas. Quantas páginas o currículo Lattes tem? Só que isso é muito relativo. Isso depende muito do que você vai fazer. Exemplo, você vai concorrer a um mestrado ou você vai concorrer a um concurso público para professor. Não adianta você ter um Lattes de 30 a 40 páginas se os teus trabalhos eles não pontuam na tabela lá de pontuação do currículo ou da seleção de mestrado, tá? Quando que não pontua? Porque às vezes é um título que não está dentro da tabela de pontuação mesmo, e às vezes você tem uma produção muito antiga. E existe uma tendência dos concursos, dos processos seletivos, de eles selecionarem as produções só dos 5 últimos anos. Eu lembro bem que nessa última seleção que eu fiz para professor substituto da universidade, eles só pontuaram a produção dos 5 últimos anos. Então, o que acontece? Banca de TCC, que eu orientei no meu começo de carreira, 2 anos atrás, artigo que eu tinha publicado há 6 anos atrás, coisas que eu tinha feito, projeto de extensão, nada disso contou ponto. Então não adianta você ter um currículo muito grande se você não a atualiza. A ideia é você ter um currículo grande, obviamente, mas sempre deixar ele atualizado. Então, o número de páginas é muito relativo. Se preocupe sempre em produzir, sem exagero, sem a paranoia de querer ter um currículo muito grande, porque eu vejo isso muito, as pessoas quererem ter um currículo muito bom, fazerem qualquer coisa, publicarem qualquer coisa para ter um bom currículo, mas aquilo, na verdade, no final das contas, só serviu para preencher página do Lattes e não trouxe nada para a vida da pessoa. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? No caso, se o TCC for uma revisão como procede a metodologia, você vai descrever o passo a passo dessa revisão. Por quê? Porque tem gente que acha que revisão bibliográfica não tem metodologia. E tem. Você precisa saber como que é. Primeiro, qual é o teu problema de pesquisa, quais são os teus objetivos com essa revisão, quais são os critérios de inclusão e exclusão do material que você vai revisar, tá? Quais são as plataformas, as bases que você vai visitar, quais foram os descritores que você escolheu para fazer essa revisão, tudo isso entra na metodologia. Citar tese e dissertação pode para o TCC como referência? Bom, para um trabalho de conclusão, é como eu disse no início, a exigência ela é bem menor do que uma dissertação e uma tese, então pode sim utilizar, mas a gente tende já na dissertação e na tese do doutorado não trabalhar também com trabalhos de conclusão de uma forma geral, seja ele da graduação ou da pós-graduação. Quais revistas publicar um artigo científico? Revistas que sejam da sua área e que sejam, de fato, referência dentro dessa área. Existem centenas de revistas, existem revistas que publicam artigos da área de humanas, mas também de área das exatas, mais da área de saúde. Só que existem revistas que são específicas de uma área e até mesmo revistas que são específicas de um tema. Por exemplo, existem revistas que publicam só sobre literatura portuguesa, entende? Então, essa revista você vai publicar trabalhos que estejam relacionados à literatura portuguesa. Então, você tem que escolher revistas da sua área e, se existir na sua área revistas que publicam especificamente sobre o tema que você construir o seu trabalho de conclusão, aí melhor ainda, tá? Sejam revistas de qualis bons, revistas de qualis bons. A gente tem aqui no Brasil isso, né? A questão do qualis, esse critério de qualidade, né, de revistas. Qualis A, qualis B, qualis C, que vai mudar, tá para mudar agora, né? Vai sair o qualis C. Então, o qualis pelo que a gente tem, eu não vou entrar no mérito disso hoje, eu posso depois fazer uma live especificamente sobre isso. Quem já me assiste há um bom tempo sabe a minha opinião em relação ao qualis, que se a gente for olhar para o qualis, as de qualis bons são o qualis A e no sistema que a gente tem atualmente, ainda em vigor, de B1, B2 até B5, os B1 e B2, tá? Os do qualis A, qualis B1 até B3,
Mas isso também depende muito de área. Tem algumas áreas, por exemplo, que Qualis B4, para esse que ainda está em vigor, é muito bom. Mas para outros, B4 é muito ruim. Então, você tem que ver na sua área qual é o melhor Qualis, tá? E aí, lembra da figura que eu falei agora há pouco, do teu orientador. Ele vai saber na sua área qual é o melhor Qualis, ok? Uma vez um professor falou de um site para verificar se um livro poderia ser usado ou não. Você sabe qual é esse site? Não, desconheço, não sei que site é. O ideal, então, seria trabalhar com os artigos de revistas reconhecidas, exatamente. O ideal é trabalhar com as revistas conhecidas dentro da sua área. Não era só livros, era qualquer fonte. Então, eu não sei qual é esse site, não conheço. A live vai ficar salva, vai ficar no IGTV, tá? Todas essas lives. Ai, ai. Utilizar através ou por meio. É que eu tô rindo, é porque eu falei disso agora há pouco. Eu estava numa mentoria com os alunos do meu curso, analisando os projetos de pesquisa deles. E tinha muito através. E eu falei sobre isso durante, acho que 20 minutos na mentoria. Então, você utiliza por meio, tá? O através implica você passar realmente de um lado ao outro. Então, muitas vezes, no nosso texto acadêmico, a gente não quer dizer isso. A gente quer falar que é por meio de alguma coisa, por intermédio daquilo. Então, você pode utilizar o por meio ou pode utilizar o por intermédio, tá? Vai ficar salvo. Isso. Como escolher uma base de dados? Há critérios específicos para escolhermos uma determinada de administrador, de administração? Então, existem várias bases de dados, todas as bases elas são boas, vão ter ali material de qualidade, existem aquelas, obviamente, que têm um volume maior de revistas, obviamente, de artigos, mas assim, essas que têm um volume maior, elas certamente são pagas, tá? Se você tá na universidade, a tua universidade, ela tem convênio aí, né? E você consegue, dentro do domínio da universidade, não pagar por os artigos que estão ali naquela base de dados. Por exemplo, a Scopus, quem é da área de saúde, a PubMed, né, da Medline. Essas bases são muito boas. Mas tem outras que você consegue acessar sem pagar nada. Por exemplo, a Cielo Brasil, você não precisa pagar. E eu vou falar aqui, pode até gerar polêmica, porque algumas pessoas dizem que não é base, o Google Acadêmico, tá? Para muitos não é considerado como base, mas para o conceito que eu tenho de base de dados, eu o considero como uma base que é muito bom, porque você vai encontrar vários artigos que estão em outras bases de dados lá também. Já vi muito artigo bom em Qualis mediano. O Maurício colocou, eu também já vi muito artigo assim excelente com Qualis, que para a maioria é Qualis ruim. Mas isso, gente, é um mercado. A gente está dentro de um mercado de publicação. Então, dentro dessa lógica de mercado, obviamente que vai ter, para alguns grupos, aquelas revistas que são melhores, as que são piores, porque a gente está dentro de um mercado. Só que você vai encontrar revistas em qualis mais baixos de artigos e revistas também, obviamente, de excelente qualidade em qualis mais baixos. Assim como eu já vi artigos que estão lá em revistas de qualis alto porque a pessoa pagou para publicar lá nessa revista, tá? É a lógica do mercado. Ah, que bom que você falou sobre isso. Achei que seria uma pergunta boba. Não. Nenhuma pergunta é boba, tá? Podem fazer as perguntas de vocês. Às vezes, o que é bobo para um não é para o outro e a gente não tem que pensar dessa forma. Colocar referências de matérias de revistas ou sites da internet. Não. Nananina, não. Não coloca, tá? Acho que é no local que você submete o artigo. Não entendi o contexto. Bom, no TCC, não. Eu acho que nem no TCC você coloca isso, tá? Por mais que o TCC a gente admita, tenha mais flexibilidade, porque a pessoa está ali começando numa iniciação científica, mas eu acho que porque muitas vezes
Aquilo que está num blog, eu publiquei esses dias essa questão de blog, né? Foi até o seu Madruga, um memezinho que eu fiz. Muitas vezes, o que está lá nesse blog, ele foi escrito da cabeça da pessoa que escreveu e não tem base científica. Às vezes é correto, a ideia é lógica, só que tem um artigo científico que fala sobre isso, né? Então traga o artigo científico como a referência, tá? E não se baseie no que simplesmente você viu na internet. Por exemplo, todo mundo pode pagar um domínio, tá? Todo mundo pode ter um site. Você entra, por exemplo, eu tenho um site. Quanto que eu pago por ano pelo meu site? Por ano eu pago 100 e alguma coisa. Então qualquer pessoa pode ter um site e bota lá o que quiser, entendeu? Então, se a gente for levar em consideração qualquer coisa que está nos sites, a gente pode correr o risco de trazer falsa informação, né? Fake news para o nosso artigo, para o nosso trabalho de conclusão. Não é isso que a gente quer. A gente está falando de ciências, de evidências, né? É mais indicado usar artigos a livros textos e artigos a livros textos. Utiliza-se mais artigos. Existe um limite de tempo para usar citações? Não tem isso em norma, né? Isso não é norma, não tem. Mas é como eu disse ontem, né? Como se fosse uma norma consuetudinária. Fica ali implícita para todo mundo que está no mundo acadêmico. A gente sempre tende a atualizar essas referências, não trabalhar com referências muito antigas. Então, dependendo da tua universidade, do teu orientador, do grupo de pesquisa, o pessoal vai falar, olha, tem que trabalhar só com referências dos 10 últimos anos. Dependendo do nível, quando você vai subindo, você chega no doutorado, o pessoal não quer mais que você trabalhe com a referência dos 10 últimos anos. Você tem que trabalhar com os dos 3 últimos anos, com os dos 5 últimos anos no máximo, tá? Então, tem sim. Deixa eu ver aqui. Em um artigo de revisão, podemos usar livros como referência? Pode. Se você definiu isso em metodologia, não tem problema nenhum. Vai ter uma live de entrevista para o mestrado? Fui reprovado nessa etapa. Vai ter sim. Eu fiz a live ontem sobre prova, né? Talvez essa semana ou na próxima eu faça essa live, que ela é muito pedida, tá? Acha possível uma banca aprovar um TCC que foi feito por outra pessoa? O que? A pessoa pagou e você está defendendo um TCC que você não fez, você comprou? Olha, pode sim. Não vejo... sei que isso é possível, inclusive sei que isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Só que depende muito da banca, né? Depende muito da banca que está avaliando aquele trabalho de conclusão de curso. Será que a banca também não está sendo conivente com aquele TCC? Às vezes está. Às vezes o orientador é muito desleixado. Vamos aprovar essa pessoa, empurrar com a barriga e tudo bem? Só que na maioria dos casos, o que é ético realmente, né, ou do plano ideal, é que não seja aprovado, porque os avaliadores, dependendo do nível desses avaliadores, eles têm total condição de saber se aquele TCC foi comprado ou não. Entende? Foi uma outra pessoa que fez. Pode até não ter sido comprado, foi uma outra pessoa que fez, né, de graça para a pessoa lá que está defendendo. Mas a gente tem como saber se foi aquela pessoa ou não que fez. É muito fácil a gente detectar isso. Então, quando é aprovado, é porque a banca foi conivente. Bom, melhor, existe um tempo específico para citar um livro? Posso citar um mais antigo ou preferência mais atuais? Eu acho que eu respondi nessa pergunta. Professor, em relação a artigos bons em revistas de quadros ruins, mas devido às vezes a pessoa desconhecer essa questão de qualidade da revista. Às vezes a pessoa ela sabe que a revista está num quadros baixo, ela quer submeter aquele artigo numa revista de quadros baixo. Ela não quer, por quê? Porque às vezes a revista de quadros alto ela demora para publicar. Tem uma série de questões que eu acho que o autor ele leva em consideração, a gente tem que levar em consideração quando vai submeter o artigo para uma determinada revista. Eu posso levar em consideração o único quesito, qualis? Posso. Se eu levar só isso em consideração, eu vou mandar para uma revista de qualis altos. Não, isso para mim não é importante. Eu não quero dar corda para esse sistema, entende?
Não, eu sei que uma revista, daquela revista que é de quadros mais baixo, mas ela é uma boa revista. Então eu quero submeter para aquela revista. Independentemente se alguém vai falar ou se o meu artigo não vai ser tão lido assim como eu queria que ele fosse. Tá? Então são critérios que isso depende muito mais do autor, né? E sites de governo, posso utilizar, exemplo, ANA, né, Agência Nacional das Águas, para recursos hídricos? Bom, pode. Quando a gente está falando de fontes oficiais, é diferente. Site do governo, site de instituições ou órgãos, como por exemplo IBGE, você tem como trazer porque é uma fonte oficial, é diferente de um blog. Tá? É uma fonte oficial de informação. Aí a gente está falando de uma outra coisa. Por exemplo, legislação, né? Aí você pode utilizar. Vamos ver aqui, tem perguntas na aba. Dicas para mostrar seu posicionamento no desenvolvimento do trabalho, para não parecer a colcha. Então, é você saber fazer a articulação entre os autores, né? Por exemplo, você fez a tua pesquisa, você está fazendo a discussão da tua pesquisa. Até que ponto o resultado que você encontrou na tua pesquisa, ele vai ao encontro ou vai de encontro aos trabalhos que também já foram feitos com esse tema que você pesquisou. Então você vai mostrar, você fala, olha, essa pesquisa encontrou isso, por meio desses resultados a gente pode entender que isso. Por quê? Porque na perspectiva de fulano de tal, na perspectiva de ciclano. Então, o seu posicionamento ele vai ser visto pelo avaliador quando você faz uma boa discussão. E você faz uma boa discussão quando você consegue entender o que você tem de resultado e como o teu resultado conversa com trabalhos que já foram feitos. Ou não, não precisa ter trabalhos que já foram feitos. Por exemplo, o que representa esse resultado? O que de fato está querendo dizer? Se você só pega o resultado e coloca ele lá dentro do trabalho de conclusão e você não discute o resultado, as implicações disso, do ponto de vista positivo ou do ponto de vista negativo, para o teu objeto de estudo, aí fica fraco, aí você não consegue mostrar teu posicionamento, né? Então, é na discussão que você mostra o quanto que você realmente entende da pesquisa que você fez, o quanto de maturidade você já tem enquanto pesquisador, tá bom? Voltou, né? Volta. Bom, alguém colocou essa pergunta. Como transcrever com clareza, ideia, para o papel? O que fazer? Lendo. Não tem outra resposta para essa pergunta. Criando o hábito da leitura. Quando você lê, e você lê direcionado para o que você vai produzir, eu falo leitura direcionada para o que você vai produzir, que isso é o fundamental, é o importante, mas isso não impede de você fazer outras leituras, tá bom? Estou dizendo aqui que você só vai ler sobre o seu tema, não. Mas o hábito da leitura vai fazer com que você tenha clareza mental e também habilidade de escrita, tá? Então, assim, não tem outra resposta. É você criando o hábito de leitura. Não adianta você anotar o que eu estou falando, não adianta você entender o que eu estou falando se você não coloca em prática o hábito da leitura. Todo estudante tem que começar a partir daí. Deixa eu ver aqui. Gente, que oração, hein? Tô sem relógio. Você acha que a utilização de uma farinha de um produto do cerrado para a produção de alimento, aí tem uma continuação, vamos lá. Farinha entra como temática sobre o fruto do cerrado ou em outra linha de pesquisa? Ó, não tenho condições de responder a essa pergunta porque eu precisava de um contexto, tá? Para eu entender realmente o que você quer chegar com essa pergunta. E creio que você está falando aí, por exemplo, de uma proposta de pesquisa para um projeto que tem uma linha de pesquisa relacionada a isso. Bom, a farinha, você desenvolver uma farinha, você testar a farinha, o que você vai fazer com essa farinha? Né? Quais são os teus objetivos com essa farinha?
Dentro dessa linha de pesquisa, já teve alguém que trabalhou com isso? Então, isso que você tem que avaliar, tá bom? Acho que esse aqui eu já respondi. Vamos ver aqui. Algumas perguntas, elas são mais específicas, aí não tenho condições de responder agora, tá, gente? Bom, teve esse na quarta. Opa, vou ver aqui. José Neto, depois do novo Qualis, as revistas brasileiras de biologia, como Qualis A1 e A2, ficaram poucas e estão sobrecarregadas de artigos, e alguns não estão aceitando agora. Isso força a publicar nas mais baixas? Você vai publicar para as outras que publicam, né? Ou pensa nas revistas internacionais, né? Eu não sei se você também está falando que entra aí as internacionais, mas você vai publicar nas outras, sem problema nenhum. O pessoal que reprovou na entrevista, né? A gente vai fazer uma live sobre isso. Ou semana que vem ou na próxima, mas até as próximas 2 semanas a gente tem uma live sobre isso. É correto pagar para formatar a monografia? Não, não é errado. A formatação não é errado você fazer isso, tá? Errado é você pagar para alguém fazer o teu trabalho, mas a formatação não. Só que assim, eu acho que faz parte, né? Está entregue ao teu trabalho também você se comprometer com a formatação, que não é uma coisa difícil, tá, gente? Se você tem dificuldade, vai no YouTube e tem gente ensinando a fazer isso, tá bom? Você não precisa pagar alguém para fazer formatação de trabalho. Como fugir do famoso APOD, lendo a obra original. Aí você foge. Não tem outra forma de fugir do APOD. É lendo a obra original. Indica um bom livro que fale sobre como fazer metodologia. E aí, tem muitos livros bons. Muitos livros bons. Eu falei que eu ia trazer, né? Daqui que eu vou aqui no escritório pegar livro para vocês, demora e vai acabar a live. Mas, existe um autor que eu gosto muito, que é o Gil, Antônio Carlos Gil. Qualquer livro do Gil é muito bom. Se você está querendo fazer projeto, existe um livro dele que é Como Fazer Projeto de Pesquisa, da capa amarela. Tá aqui no meu feed, tem uma postagem que eu indico esse livro, tá bom? Também, que é muito bom para entender metodologia, é o Fábio Apolinário. Quem é da área de saúde é a Sônia Vieira e a Zélia Rocairol, tá? Então, geral, Gil, Apolinário. Quem é da área de saúde, Zélia Rocairol e Sônia Vieira, tá? Muito interessante essa questão do sistema por trás das grandes revistas. Existe o mundinho pantanoso das revistas. Na introdução, todos os parágrafos precisam ser referenciados? Não. Estou planejando um artigo de revisão, mas estou perdida. Escolhi umas 3 bases de dados e cada uma me retornou mais de 40 artigos. Como posso reduzir essa seleção? Utilizei como busca o tema... Então, defina descritores. Tá? Opa, eu virei a câmera. Como é que volta, gente? Aqui em cima. Tá aqui. Então, você vai refinar as palavras-chave. Talvez elas estão muito amplas. Faltam 7 minutos. Monta um curso online sobre a criação de projetos. Monto sim. Estou pensando nisso, tá, gente? O negócio é que construir curso demora muito, gente. É muito trabalho fazer curso, tá? Mas eu tô com preguicinha, mas eu vou fazer esse curso. Estão me impedindo muito. Bom, não falta mais 7 minutos, faltam 1 minuto e 50. E antes que a live caia, eu não consiga deixar ela aqui salva no IGTV, eu já vou encerrar, tá? Brigadão, compartilhe com os amigos de vocês. Amanhã tem live novamente aqui às 6 horas. Eu espero todos vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Abração.